Sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, no capítulo 11. Êxodo capítulo 11. Nós vamos meditar aqui nesta palavra e ao final nós vamos participar da ceia do Senhor. Êxodo capítulo 11, o verso 4 a 7. Êxodo 11, 4 a 7, diz assim: Disse, pois, Moisés ao faraó: Assim diz o Senhor, por volta da meia-noite passarei por todo o Egito. Todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho da escrava que trabalha no moinho, e também todas as primeiras crias do gado. Haverá grande pranto em todo o Egito, como nunca houve antes e nem jamais haverá. Entre os israelitas, porém, nem sequer um cão latirá contra homem ou animal. Então vocês saberão que o Senhor faz distinção entre o Egito e Israel. Então vocês saberão que o Senhor faz distinção entre o Egito e Israel. Ainda no livro de Êxodo, vá comigo para o capítulo 12. Capítulo 12, verso 1. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família ou para sua casa. Fala comigo, um cordeiro. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividir com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano sem defeito. Fala comigo, sem defeito. E pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então, preste atenção, passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queime o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam depressa. Fala comigo, comam depressa. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite eu passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Fala comigo, o sangue será um sinal. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. E esse dia será um memorial que vocês e todos os descendentes celebrarão como festa ao Senhor, como decreto perpétuo. Aleluia. Vá comigo para o verso 29 deste capítulo 12. 12, 29. Então à meia-noite, fala comigo, à meia-noite. Lembre-se da parábola das 10 virgens. À meia-noite ouviu-se um grito. Então à meia-noite o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho do prisioneiro que estava no calabouço, e também todas as primeiras crias do gado. No meio da noite o faraó, todos os seus conselheiros e todos os egípcios se levantaram, e houve grande pranto no Egito, pois não havia casa que não tivesse um morto. Últimos 2 textos. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 5. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 7 e 8. Você está no Velho Testamento, agora você vai para o Novo Testamento.
Primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 7. O apóstolo Paulo, ensinando a igreja, está dizendo assim: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova. Fala comigo, massa nova. E sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, fala comigo, Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Aleluia. E o último texto, também carta aos Colossenses, capítulo 2. Se você está em 1 Coríntios, você vai 2, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, capítulo 2, versos 12 a 14. Colossenses 2,12. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo, e com Ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Deus nos vivificou com Cristo. Amém? Se você puder, fecha aí a sua Bíblia. Pode botar na cadeira. Fecha teus olhos um pouquinho. Eu quero orar com você. Você que está em casa, ora comigo. Pai, no nome de Jesus, obrigado por esta palavra. Essa palavra que é viva e eficaz. E te pedimos agora que o teu Espírito Santo tenha liberdade, Pai. Tenha liberdade de falar ao nosso coração, nos ensinar sobre tudo que precisamos aprender. Esta noite, este culto é para o Senhor. Assim oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Vocês sabem que eu sempre aconselho aqueles que querem conhecer sobre a palavra, que primeiro descubram o significado da palavra, a etimologia da palavra. E a palavra Páscoa, no original hebraico, significa Pessah. Fala comigo, Pessah. E esta palavra Pessah, ela significa passar por cima. Então, quando Deus institui a Páscoa, lá no Velho Testamento, lá na saída do povo que estava cativo, preso no Egito, Ele fala assim: eu vou instituir uma festa perpétua. Eu vou criar algo que vocês vão celebrar para o resto da vida. Vocês vão fazer o seguinte: eu vou mandar uma praga, a 10ª praga para o Egito. E eles queriam sair, Faraó não deixava, eles queriam ir embora, e Moisés estava liderando. Eles estavam numa terra hostil. E eu vou matar os primogênitos. A morte vai chegar no Egito. E vocês vão pegar um cordeiro sem defeito. E vocês vão matar esse cordeiro. Vocês vão pegar um pouco do sangue do cordeiro. Vocês vão passar nas portas, na lateral da porta e na parte de cima da porta. E à meia-noite, o anjo da morte vai passar e vai matar todo o primogênito do Egito. Mas as casas que tiverem o sangue do cordeiro, o anjo Pessah. O anjo Pessah. O anjo vai passar por cima. E não haverá morte, onde haverá a marca do sangue do cordeiro. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Aleluia! Amém! E se cumpriu. Quando estava todo mundo dormindo, quando ninguém imaginava que aquilo ia acontecer, o anjo da morte passa, e a casa que estava marcada com o sangue do cordeiro sem defeito, esta casa não foi atingida pela morte.
E Faraó então libera o povo, eles saem do Egito rumo à terra prometida. Alguém pode dizer: pastor, e eu sou cristão, essa Páscoa, que festa é essa? O Velho Testamento é profético, é sombra do que se cumpre no Novo Testamento. Então a Páscoa, a festa da Páscoa, a celebração da Páscoa, o sangue do Cordeiro sem defeito, o anjo da morte, a morte, o livramento da morte, tudo se cumpre em Jesus no Novo Testamento. E eu, se assim Deus permitir, eu quero ensinar você sobre isso nesta noite. Eu quero que você saia daqui respondendo essa pergunta: o que a Páscoa tem a ver comigo? O que é o meu pesar? Irmãos, a passagem da escravidão para a liberdade aconteceu naqueles dias. E a Páscoa continua simbolizando isso. A Páscoa continua significando que existe um lugar de morte e existe um lugar de vida. Mas a diferença é que esta festa, ela não é mais celebrada daquele jeito. A minha Páscoa, ela já se cumpriu. A minha Páscoa é celebrada por meio da ceia do Senhor. Jesus, ele vem e cumpre o símbolo da Páscoa. Jesus é o meu cordeiro pascal. E eu não preciso mais matar um animal, um cabrito, um cordeiro, literal, e pegar o sangue e passar na minha casa. Profeticamente, Jesus fez isso lá atrás, no Calvário. E a Bíblia nos ensina que o sangue dele nos lava e nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus não precisa ser derramado várias vezes, ele foi derramado uma única vez. Uma única vez. E todo aquele que olha para isso entende que houve uma mudança. O judeu que espera ainda a vinda do Messias, ele precisa continuar celebrando a Páscoa. Mas eu e você, que somos cristãos, precisamos celebrar a Páscoa da maneira como Jesus nos ensina. Então a Páscoa, ela continua sendo a passagem da morte para da morte para a vida, da escravidão para a liberdade, do medo para a esperança, do estrangeiro para a terra própria, para o reino próprio. Jesus nos dá tudo isso. Então, para o cristão, a Páscoa continua sendo tudo isso. Mas como ela se cumpre na minha vida? Tem uma diferença. Essa festa judaica, ela era comemorada anualmente. Agora, quando Jesus morre e cumpre a Páscoa, ele, o Cordeiro Pascal, é morto, ela não é mais uma festa. Ela é um modo de vida. Então, como eu posso fazer a Páscoa se cumprir na minha vida? Esses dois textos que nós lemos, o primeiro diz que nós devemos abandonar a velha vida. Então Jesus morreu e ressuscitou. Nós um dia seremos também ressuscitados. Talvez arrebatados ainda. Mas existe uma morte que a gente precisa morrer em vida. E você sabe do que eu estou falando. Jesus, quando conversava com Nicodemos, eu falo sempre isso aqui. Ele olha para Nicodemos e diz: Nicodemos, você precisa nascer de novo. E ninguém consegue nascer de novo se não morrer primeiro.
Concordam comigo? Há uns 2 meses atrás, por aí, Deus nos deu uma mensagem aqui, e o título da mensagem era Deus quer nos matar. Quem lembra desse dia? Deus quer nos matar. E Deus, Ele nos conduz a circunstâncias tão claras, literalmente para nos levar à morte. Mas não a morte física, a morte do velho homem, da velha pessoa, da velha criatura. Então a Páscoa, ela se cumpre na minha vida quando eu abandono uma maneira velha de viver. A Páscoa se cumpre na minha vida quando eu sou literalmente sepultado no batismo. Apresentamos aqui a Mavi, e no dia 19 de abril agora tem batismo. Então uma grande diferença da Mavi e destes homens e mulheres que vão ser batizados aqui no dia 19 é a consciência. Porque é muito fácil eu vir aqui, batizar uma criança e dizer que ela está salva. Ela vai crescendo, vai crescendo. Quando ela tem consciência do pecado, aí ela precisa se arrepender. Até a consciência, de fato, ocorrer na vida dessa criança, não há necessidade de novo nascimento. Agora, quando nós deixamos de ser ignorantes, nós temos que nascer de novo. Nós temos que morrer. Então não foi coincidência Jesus ter morrido justamente nos dias da festa da Páscoa. Não foi coincidência, Paulo, que justamente naquele dia que antecedia a comemoração da Páscoa, eles resolvem matar Jesus. Não foi coincidência. Foi cumprimento da profecia. O Cordeiro de Deus foi imolado. O Cordeiro sem defeito, irmã Marli. Ele não tinha defeito. E mesmo assim ele foi morto. E ele foi contado entre os transgressores. O Ministério de Louvor cantou essa música, Era Eu. A justiça de Deus se cumpre em Jesus, mas quem deveria estar naquela cruz era eu. Então Deus me livra da cruz, mas Ele não me livra da necessidade de morrer e nascer de novo. Amém? Então a Páscoa, ela se cumpre em mim, Jean, em mim. Quando eu morro, eu abandono a velha vida. E eu digo, eu quero nascer de novo. E eu passo de uma vida de morte para uma vida de vida. Eu passo por um estilo de vida que me levava à morte, para um estilo de vida que vai me apontar para a vida. Se eu não entender isso, a Páscoa não se cumpre em mim. A morte de Jesus foi em vão. Paulo até vai dizer, vocês estão matando Jesus todo dia. A Páscoa se cumpre na minha vida quando eu ressuscito com Ele. Fala comigo, ressuscito com Ele. Paulo vai escrever aos Colossenses que Ele nos vivificou. E essa palavra vivificou no original significa tornar a dar vida. Tornar a dar vida. Pensa comigo. Deus fez o homem do pó da terra. E depois que Deus fez o homem do pó da terra, o que Ele fez? Ele não soprou? E o homem passou a ser a alma vivente. Ou seja, a alma do homem passou a ter vida. A alma não morre. O que morre é o corpo. Agora, uma alma sem vida é uma alma sem o sopro de vida.
do próprio Deus, que é o pneuma, que é o Espírito. Então Deus faz um homem e sopra em suas narinas, e a alma dele passou a ter vida, por causa do Espírito dele. Porque sem o Espírito de Deus, a minha alma não tem vida, ela está arrumando para a morte. A minha alma vai morrer um dia, não talvez literalmente como o corpo, mas ela vai estar no ambiente de morte. E lá haverá choro, ranger de dentes. Alguém pode dizer, pastor, mas Deus é tão mau que criou um inferno. Irmão, o inferno não foi criado para mim e para você. E o inferno não significa que Deus é mau. Significa que nós não aproveitamos a oportunidade de não estar lá. O inferno significa que Deus é justo. Mas longe de Deus ser mau, Deus é amor. E o amor de Deus se manifesta por meio de Jesus. A justiça de Deus se manifesta por meio de Jesus. Nunca esqueça disso. Nunca duvide do amor de Deus. Nunca duvide de que o desejo do Senhor, e a palavra fala isso, o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Salvos. Então este fôlego de vida, este espírito de vida, ele só pode vir de um lugar, do Espírito de Deus, da presença de Deus. Então quando Jesus morre na cruz, nós, diz o profeta Isaías, andávamos como ovelhas sem pastor. Nós andávamos num caminho de morte. Nós rumávamos para a morte. E Jesus conserta isso. Jesus volta a nos dar vida. É por isso que a Páscoa, ela se cumpre na minha vida. Porque Jesus me deu novamente acesso ao Pai. Amém? Glória a Deus. Pastor, e o que mais? Como que a Páscoa pode se cumprir ainda na minha vida? Por meio da minha decisão. Existem coisas na vida que a gente pode pedir para um outro fazer. Eu posso, na minha casa, pedir para alguém preparar comida para mim. Eu posso pedir para alguém dirigir para mim. Eu posso até conseguir alguém para pagar minhas contas. Eu posso ter alguém que cuida de mim nos mínimos detalhes. Mas tem uma coisa que ninguém pode fazer por nós. É decidir onde queremos ficar na eternidade. Essa decisão, ela não é da minha mulher, não é do meu marido, não é do meu pai e da minha mãe. Essa decisão é minha. E observe que eu não estou usando o verbo passar a eternidade. Aquilo que é eterno não passa, aquilo que é eterno fica. E se eu usar o verbo passar, eu não estou em concordância com o contexto correto da palavra eternidade. Então se é eterno não passa, se é eterno, fica. Então eu preciso tomar uma decisão. Onde eu quero ficar na eternidade? Ontem eu conversava com um irmão muito querido. E para variar choramos junto. E ele me dizia, pastor, eu estudei filosofia. E no meu tempo de estudo eu conheci muitas vertentes filosóficas.
muitos pensadores, e hoje eu tenho dificuldade de crer, de acreditar que isso aí é verdade. Aí eu disse para ele: eu entendo você. E contei um pouco da minha história para ele. E não entenda que o que eu vou falar aqui é para orgulho pessoal. Eu disse para ele, falei: eu não sou tonto. Se tem uma coisa, eu posso ser... A minha esposa fala que eu sou estabanado. Eu posso ser estabanado, posso ser em alguns momentos exagerado, posso ter um monte de defeito. Mas tem uma coisa que eu não sou tonto. E um dia desse eu falo sobre o conceito de tonto. Aí eu falei para ele, eu tenho 3 graduações. Tenho 3 especializações. Tenho mestrado e tenho doutorado. Então se tem uma coisa que eu falo para você, eu não sou tonto. E eu não ia estar aqui ensinando há tantos anos se eu tivesse qualquer rabinho de dificuldade de crer naquilo que eu estou ensinando. Agora, tem uma coisa que eu não posso fazer por você. É crer, porque a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. O pastor Eli conta que um dia ele foi atender um homem no banco, ele trabalhava no banco, que nem o Álvaro assim. Aí chegou alguém, um empresário, para ele atender na mesa dele, e ele ali, é quase como o Gertrude assim, que chega no Banco do Brasil, o Gertrude fala de Jesus, não é isso, Gertrude? E o Gertrude me manda uma foto: ó, o fulano está aqui. Hoje mesmo eu fui convidar um vizinho meu para vir para o culto. Rapaz, o Gertrude vive me convidando, né? Aí chegou um empresário lá, Gertrude, no banco. E aí o pastor Eli já pregando para ele e tal, e ele falou: escuta aqui, pastor, e se essa história aí de céu e inferno não for verdade? Porque você não consegue me provar isso. Não, realmente, eu não consigo te provar, porque a fé é a certeza das coisas que se esperam e é a convicção de fatos que não se veem. Então ninguém nunca foi fazer uma selfie no céu nem no inferno. Ninguém fez uma live: olha, eu estou no céu, ó, vem para cá que é certo. Ninguém está lá queimando no inferno. Ó, seguinte, ó, a Bíblia fala de uma conversa que teve de um homem que estava lá e queria pelo menos que molhasse a língua, mas não podia. Então, se eu não crer, ninguém pode crer no meu lugar. Aí voltando para a história, aí o homem falou: e se essa história aí de céu e inferno for mentira? Aí o pastor falou: pois é, pode ser que seja, pode ser que não tenha nada, mas eu vou te fazer outra pergunta: e se for verdade? É verdade. Porque se for mentira, talvez eu deixei de beber um chopp, eu deixei de fazer umas festas, eu deixei de fazer um monte de pecado, deixei de ter um monte de prazer mundano, mas eu morri e acabou. Agora, e você? Você que continua uma vida torta, continua mentiroso, continua ladrão, continua acusando as pessoas, continua traindo a tua esposa, continua isso. E se for verdade? Quem tem mais a perder? É como aquela história do aluno em sala de aula que falava glória a Deus para tudo. E um dia o professor, irmã Tati, falou assim: você fica falando desse teu Deus aí, eu quero que você me prove. E o professor foi lá e trouxe um ovo de galinha, e falou assim: você vai pegar esse ovo aqui, e se o teu Deus existe, ele vai cair aqui, ele não vai quebrar, mas se ele quebrar, Deus não existe. O aluno falou assim: me traz o ovo. Levaram o ovo. Ele pegou o ovo e falou: professor, antes de fazer esse teste, eu posso orar primeiro? Pode. O aluno pegou o ovo e falou: Deus,
Obrigado pela vida de todos aqui. E eu quero te agradecer, Pai. Te agradecer pela vida do meu professor. E eu não estou interessado que o Senhor se manifeste aqui, mas eu quero te pedir, quando eu largar esse ovo, que o Senhor mate o meu professor de infarto agora, em nome de Jesus. O professor olhou para ele e falou: me dá o ovo. Me dá o ovo. Não deixou. Então quer dizer que tu fala mal dos crentes, tu fala mal da Bíblia, tu fala que são tudo louco, tu fala que faz lavar cerebral, mas lá no fundo, quando o avião está caindo, de quem você lembra? De Deus. A medicina não tem solução para a morte, mas Jesus tem. Irmãos, eu não vou ter tempo de falar tudo isso, mas Paulo vai dizer: cada um dará conta de si mesmo a Deus. Eu estou falando com você, que ainda não tomou a tua decisão. Com você que está muito mais apegado à religião do que a Jesus. Não espere por ninguém. Essa decisão é tua. É você. É você. Não procrastine. Não procrastine. Meu pai me contou uma história uma vez. Hoje é o dia das histórias. Lembrei agora. Ele tinha um primo, acho que era um primo, que tinha só um toquinho de mão assim. Mão direita. Só um toquinho. E aí eu conheci inclusive esse senhor. E aí eu perguntei: pai, mas ele nasceu assim, o que é que foi? Não, foi dinamite. Dinamite? É. Eu acho que alguém aqui vai lembrar que antigamente, bem antigamente, tinha uns rios que o pessoal pescava de dinamite. Na verdade não era nem pesca. Levava aquelas bananinhas de dinamite. Como eram muitos cardumes, acendia o dinamite e jogava. E o dinamite explodia dentro da água e os peixes boiavam. E esse senhor acendeu o dinamite e ficou olhando para ver se o cardume vinha. E o dinamite aceso. E o cardume não apareceu, ele ficou escolhendo um cardume melhor, ficou escolhendo um tamanho de peixe melhor. O que aconteceu? Explodiu o dinamite. E junto com o dinamite foi o braço dele. Assim é o homem procrastinador. A gente sempre acha que é só com o outro, não é com a gente. Aí o dinamite está aceso na mão e você está procurando a melhor hora. Uma hora dessa eu vou. Uma hora dessa. Às vezes eu vou convidar uns irmãos para a igreja e muitos falam assim: pastor, eu tô resolvendo umas coisas. Eu tenho umas coisas para resolver. Às vezes é um vício, é um problema no casamento, um problema na empresa, um problema financeiro. E aí é o seguinte, pastor, deixa eu resolver primeiro essas coisas. E daí quando eu resolver eu vou para a igreja. O dinamite está aceso, irmão. Daqui a pouco Deus te chama. E não é eu que estou falando, é a palavra que está falando. Chegou a hora de você tomar uma decisão. Chegou a hora de você fazer a Páscoa se cumprir na sua vida. Chegou a hora de você aceitar o sacrifício da cruz aí no seu coração. Você pode viver pobre, miserável financeiramente até para o resto da vida, mas o teu coração vai estar em paz. O teu nome vai estar escrito no livro da Bíblia, no livro da vida. Aleluia. O verso 11 do capítulo 12, bota aí rapidinho, Nicolas. Êxodo 12, 11. Êxodo 12, 11. Diz assim: ao comerem, estejam prontos para sair.
cinto no lugar, sandália nos pés, cajado na mão. Como apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Ou seja, Deus olha para o povo e fala assim, olha, fiquem prontos. Lá no capítulo 25 de Mateus, Jesus vai falar, vocês devem vigiar, porque vocês não sabem nem o dia, nem a hora. Fique pronto. O dinamite está aceso. O tempo está passando. E talvez você veja aqui nesta noite para ouvir essa palavra. Em nome de Jesus. Doze 10 de Êxodo diz que eles não podiam escolher a parte do cordeiro para comer. E eu me lembro que o irmão Jorge, que está lá em Irati hoje, há uns 5 anos atrás, nos deu uma palavra sobre esse texto, sobre esse versículo. Quando Deus manda eles escolherem um cordeiro sem defeito, Ele também diz, olha, vocês têm que comer o cordeiro inteiro. E o cordeiro representa Jesus. E profeticamente hoje, se a gente quer viver a Páscoa, a gente tem que olhar para Jesus e receber Ele por inteiro. Você já foi num restaurante que era self-service? Se tu vai lá na marmitaria da Taira, você vai ter lá 1, 2, 3 opções, mas vai vir aquilo, vai vir o prato feito. Mas se tu vai num self-service, tu vai dizer assim, eu não gosto de tomate, não quero tomate. O outro vai dizer, eu gosto de tomate. Aí um vai dizer, não, eu não quero carne gorda. O outro vai falar, me dá só carne gorda. E assim vai. Mas com Jesus não é assim. Ou eu recebo Ele por inteiro, ou Ele não pode fazer morada em mim. Olha só, Jesus traz alegrias ou não traz? Mas Ele traz lágrimas também. Porque Ele traz confronto. Jesus traz amigos ou não traz? Olha só, nós não somos uma grande família de amigos aqui? Amém? Mas Ele não afastou alguns também? Sim ou não? É claro que sim. Tem gente que nem te olha mais na cara. Crítica. Azar o teu. Continua amando Ele. Não fala mal dele. Mas não senta mais na mesa com Ele. Jesus vai trocando as nossas mesas. Jesus vai substituindo as nossas convivências. Porque se eu quero Jesus e eu continuo sentando na mesa do escarnecedor, Salmo 1 diz, eu não sou feliz. Eu não sou bem-aventurado. Porque daqui a pouco eu estou com o mesmo sotaque. Viu, irmão Adriano? Daqui a pouco eu estou falando o mesmo sotaque dele. Aí eu não falo palavrão, mas eu continuo lá, eu continuo lá, eu continuo lá, eu continuo lá. Não. Olha só. Jesus abre as portas de muita coisa ou não abre? Mas Ele também fecha. Ou não fecha? É claro que fecha. Jesus, Ele nos dá o azeite da sua presença. Mas para que o azeite seja produzido, o que Ele faz com a azeitona? E dói. E dói. E dói. Jesus nos salva. Mas é preciso morrer primeiro. Então eu preciso receber Jesus por inteiro. Por inteiro. O Cordeiro, Ele está disposto a me salvar. Assim como Ele já morreu para isso. Você precisa recebê-lo por inteiro. Eu já estou indo para o final. A passagem do anjo destruidor se cumpriu. Assim como o dia em que Jesus vai nos chamar também vai se cumprir. E quando Ele te chamar,
você não vai ter condições de dizer que não sabia. E isso que eu estou te falando, que está chegando aí nos teus ouvidos, não é uma ameaça. É uma bênção. Porque você está sendo abreviado. O conhecimento sobre o que vai acontecer está sendo abreviado. Foi isso que Jesus diz: vigiem. Lembra da parábola das 10 virgens? 5 nécias e 5 prudentes. Lembra do texto que dá nome à nossa igreja? O homem prudente constrói a sua casa sobre a rocha, Cefas. Mas o homem insensato constrói a sua casa sobre a areia. O que é mais fácil? Para encontrar a rocha, você tem que cavar. Mas a areia você faz de qualquer jeito. Então Jesus, ele nos abrevia. A palavra nos abrevia. E este é o papel da igreja. O papel de ensinar. O papel de dizer: sim, a Páscoa se cumpre em Jesus. O sangue de Cristo nos lava, nos purifica de todo pecado. Mas ela vai se cumprir. Ela vai se cumprir de maneira integral. E ele mesmo diz: nenhum tio desta palavra não vai se cumprir. Quem avisou o povo sobre a passagem do anjo? Não foi Moisés? Foi ou não foi? Qual é o papel do pastor hoje? Não pense que eu estou querendo me igualar a Moisés, porque eu nem cajado tenho. Mas de maneira profética, qual é o papel da igreja hoje? Não é avisar o povo? Se você estivesse aqui nesta noite e você olhasse para mim como alguém que estivesse entregando uma mensagem para você, que dizendo: fica tranquilo, Deus vai resolver todos os teus problemas. Se esse culto, ao invés de um culto de ensino, de exortação, a gente mudasse o nome, a gente ia chamar de culto da vitória. Aí tu ia trazer aqui não que não possa acontecer, né? Tu ia trazer aqui a tua carteira de trabalho e eu ia pegar e falar assim: a partir de hoje, em nome de Jesus, eu profetizo que tu vai ganhar 3 vezes mais. Tem alguém falando amém aí? Amém. Jesus pode nos dar o melhor? Pode. Eu posso ter uma vida abençoada na saúde, no trabalho, no casamento. Posso. Mas Ele não morreu por isso. A Bíblia diz que eu devo acumular riqueza aonde? Onde a traça não rói, onde a ferrugem não corrói, e onde o ladrão não rouba. Você lembra o que Jesus falou para Marta e Maria? Jesus chega na casa de Marta e Maria. E Maria vai lá, estaciona. A palavra quedava-se no original é estacionada. Ela estava estacionada. Ela parou nos pés de Jesus, puxou o freio de mão e botou no pé. Ela estava estacionada. E Marta fazia o quê? Corria para cá, corria para lá, corria para cá. Tudo bem. Talvez ela estava fazendo lá um bife à parmegiana. É bom também, né? Uma lasanha. Está dando fome, não? Talvez ela estava fazendo lá uma moqueca. Estava fazendo lá uma comida gostosa. E aí Jesus olha e falou: Marta, Marta, tu andas inquieta e preocupada com tantas coisas. Maria, tua irmã, escolheu a boa parte, e isso não lhe será tirado. Para com essa correria.
Para de ficar dando murro em vento. Para de querer ganhar o mundo. Você está perdendo coisa preciosa. Pastor, mas eu preciso correr atrás. Sim, mas tudo tem um limite. Não sou eu aqui que vou dizer o que você deve, o que você não deve. Eu estou te dizendo, Marta, Marta, talvez você não está vendo teu filho crescer. Marta, Marta, tua mulher está ficando velha e você nem para dar um elogio para ela. Marta, Marta, o teu marido está envelhecendo, está com um monte de dor e você não desfrutou. Marta, Marta, você não faz uma viagem porque quer ver o dinheiro render no banco. Marta, Marta, você anda de bicicleta, mas tem dinheiro para comprar um carro. Desfrute, viva, aproveite as coisas pequenas, porque o tempo passa e não volta mais. Se o Ministério de Louvor puder vir aqui. A Bíblia diz que o cristão, ele tem uma forma de comemorar a Páscoa. Jesus, quando ele comemora a última Páscoa, ele não cancela uma ordenança perpétua dada lá em Êxodo 12. Ele muda a forma. Alguém pode dizer, pastor, mas ali em Êxodo 12 está dizendo que era um decreto perpétuo. Jesus vem e cumpre esse decreto quando ele comemora a última Páscoa. Olha aqui para mim. O Evangelho de João diz que Jesus, ele mesmo fala que ele é o pão da vida. O pão que desceu do céu. E quando ele vai comemorar a última Páscoa, ele pega um pão. E quando ele pega esse pão, ele faz isso. Ele usa o exemplo do pão como o seu corpo. Estava ali todos reunidos. E sabe quem que estava lá? Aquele que ia trair ele dali a alguns minutos. E ele não mandou ele embora. Pelo contrário, ele diz, aquele que bota a mão no prato comigo, esse vai me trair. Sabe, irmãos, que Jesus, quando ele parte o pão, ele diz, esse é o meu corpo. Ele estava dizendo assim, é fácil amar quem não te trai, mas eu estou quebrando o meu corpo para ensinar você que, como eu, você tem que amar aqueles que te traem. A mensagem do Evangelho não é sobre amar aqueles que se mantêm fiéis. A mensagem do Evangelho é sobre amar aqueles que não têm se mantido fiéis. A mensagem do Evangelho é sobre amar aqueles que são pecadores. A mensagem do Evangelho não é sobre perfeição. Jesus diz, eu não vim
senão para aqueles que estão perdidos. Jesus diz, os sãos, eles não precisam de médico. E ele parte o pão, e ele fala assim, este é o meu corpo. Este é o meu corpo, e ele usa o corpo dele como uma forma de me ensinar de que eu preciso não olhar para as minhas preferências, não olhar para aquilo que é politicamente correto, não olhar para aquilo que todo mundo faz, mas olhar para aquilo que o céu faz. No dia que ele foi batizado, a Bíblia diz, e João narra isso, que se viu uma pomba descer do céu, e uma voz se ouviu, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A palavra comprazo significa aquele no qual eu tenho prazer. Então Jesus era um homem, sim, ele era Deus, sim, mas ele nos deixa um exemplo. Não é a minha vontade, não é a minha vida, mas é a vontade do Pai que se cumpre em mim. O amor de Jesus, ele se manifesta na igreja. O amor de Jesus se manifesta na família. E quando ele parte o pão, ele está falando do corpo. Ele pega o cálice, ele fala do sangue. Ele diz, este é o meu sangue. E são duas coisas bem diferentes. Eu não posso, com todo respeito aos irmãos católicos, a Bíblia não fala que eu devo comemorar a ceia com uma hóstia. A Bíblia não fala em transubstanciação. A Bíblia fala em pão e vinho. E Jesus diz, façam isto em memória de mim. E toda vez que comerem, e toda vez que beberem, lembrem-se que o meu corpo foi rasgado por vocês. O meu sangue foi derramado. Lembre-se que um pouco antes eu orei ao Pai e disse, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Jesus estava com medo, estava. Jesus estava aflito, estava. Ele suava gotas de sangue, sim. Mas ele diz, contudo, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Não tenha medo de fazer cumprir a vontade do Pai na sua vida. Não tenha medo de fugir daquilo que o Pai tem para você. Ele vai continuar honrando a sua vida. Não tenha medo de negociar as coisas de Deus e se afastar das coisas do mundo. Não tenha medo de partir você, o teu próprio corpo. É aqui que é a minha Páscoa. É aqui que está a minha Páscoa. Este aqui é o meu cordeiro sem defeito. E se eu sou chamado de cristão, lá em Antioquia, pela primeira vez chamaram os cristãos de cristãos, e essa palavra cristão no original significa um Cristo pequenininho. Então um cristão é um pequeno Cristo, é uma miniatura, é uma imitação, é um protótipo, é uma cria, é uma multiplicação. Então se eu sou chamado de cristão, não é porque o entrevistador do IBGE bateu na minha porta e eu falei eu sou crente, eu sou cristão, eu sou evangélico. Não, eu só sou cristão se eu permito que a minha Páscoa aconteça todo dia, se eu permito que o meu corpo seja partido e que eu tome posse do sangue de Cristo todos os dias da minha vida. Porque de nada adianta partir o pão, que é o meu corpo, se eu não tomar posse do perdão, que é pelo sangue dele.
Jesus é a razão da nossa vida. Jesus é a nossa Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa. Você pode ficar em pé? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11. Verso 23. Sabe, antes de ler, quero só te falar uma coisa. Estava ouvindo hoje de manhã o pastor Telmo, e ele dizia: só tem duas coisas que pode te afastar da ceia. E eu vou falar isso para quem está em casa e podia vir e não veio. Tem duas coisas que pode te afastar da ceia: um impedimento. Você está doente, você está internado, você está viajando, você não consegue. Tem um impedimento justificado. Ou a tua falta de vontade. É aquela velha história: quem quer dá um jeito, e quem não quer arruma uma desculpa. Então eu faço um apelo para você que não arruma desculpa, para você que está aqui hoje, num dia de ceia: nunca mais falte a um culto de ceia se você não tem nenhum impedimento. Paulo vai dizer: o que eu recebi do Senhor, eu também entreguei a vocês. E eu, com muita humildade, me coloco no lugar de Paulo aqui, porque eu estou entregando a vocês isso, a palavra que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Façam isto em... O que era a Páscoa? Não era um memorial? Não era uma festa para lembrar? Amém? A Páscoa não era uma festa que uma vez por ano matava um cordeiro, celebrava. O que estava acontecendo em Jerusalém quando Jesus foi morto? A Páscoa. Então Jesus, quando vai celebrar a última Páscoa, ele pega o pão, ele parte o pão, ele pega o cálice, ele diz: a partir de hoje, façam isto em memória de mim. Participar da ceia é celebrar a Páscoa. Essa é a minha Páscoa. Porque quando eu participo da ceia, eu declaro: sim, Jesus, eu sou um pequeno Cristo, e assim como o Senhor, eu estou partindo a minha vida. Eu estou dizendo não para a minha carne e dizendo sim para a tua vontade. Quando eu participo da ceia, eu olho para o cálice e bebo o cálice, eu digo: sim, Jesus, eu não sou merecedor, eu não consigo, eu não conseguiria pagar o preço dos meus pecados, mas eu tomo posse daquilo que o Senhor fez na cruz. Eu tomo posse do teu sangue, e eu creio que Ele me lava e me purifica de todo pecado. Amém? E Paulo continua dizendo assim, verso 25: depois da ceia, da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e diz: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor.
Irmãos, uma última coisa. Quando Moisés anunciou a passagem do anjo destruidor, ele disse uma frase. Ele disse: estejam prontos para sair. Sair da onde? Do Egito. O que o Egito simbolizava? Escravidão, velha vida. Se você não está pronto para sair do Egito, não coma do pão e beba do cálice. Porque a tua situação vai ficar bem pior. Porque o que a Bíblia está dizendo é que aquele que come e bebe sem discernir o corpo, ele come e bebe condenação. E Paulo continua dizendo: é por isso que entre vocês tem muitos fracos e doentes e vários já mortos. Então, se você quer ficar no Egito, a ceia não é para você ainda. A ceia é para quem tem convicção de que não quer mais viver no Egito. Eu não quero mais viver numa terra que não é minha. Eu sou cidadão do céu. Eu sou peregrino aqui, mas a minha nacionalidade é o céu. E eu não quero mais isso para a minha vida. Então a ceia é para você. Por isso que a Bíblia diz: cada um examine-se, pois o teu dedo e o meu dedo não é para apontar ninguém. A única direção que o meu dedo tem que apontar é para mim mesmo.